Seja bem-vindo ao DRN Audiolivros. Se não for inscrito ainda, peço que se inscreva no nosso canal. Acompanhe os nossos audiolivros aí. A gente tem bastante conteúdo. Se você deseja um livro e não tiver no canal ainda, deixa nos comentários aí que eu sempre faço uma lista e tento ir atrás assim que possível. Se quiser nos dar uma força, a gente tem o Apoia-se, o Seja Membro e também o Pix. Sempre fica na descrição do canal e na descrição dos vídeos. E muito obrigado por estar acompanhando a gente nessa jornada. E vamos para as nossas leituras. Boa noite, pessoal. Pedindo uma desculpa adiantada aí se a voz ficar meio estranha. Tô meio ruim de gripe, mas vamos ver se vai rolar aqui. Capítulo 31. Garantias. Ivan retornou em poucos minutos. Pode seguir em frente, Sr. Alver. Foi tudo o que disse antes de desaparecer outra vez com Thomas nos arbustos, sem fazer farfalhar sequer uma folha. Eles são muito bons, murmurou Gaú, ainda olhando em volta, desconfiado. Até uma criança poderia se esconder aí, disse Chiad, batendo em um ramo de frutinhas vermelhas. Mesmo assim, a mulher observava a vegetação rasteira com a mesma atenção de Gaú. Nenhum dos Ayal parecia ansioso para prosseguir. Não estavam exatamente relutantes e, com certeza, não se sentiam amedrontados, mas não pareciam ansiosos. Perrin esperava um dia descobrir o que os Ayal sentiam em relação às Aes Sedai. Um dia. Ele próprio não se sentia particularmente entusiasmado naquele momento. Vamos lá encontrar essas suas Aes Sedai, falou para a Sra. Alver em um tom áspero. O antigo hospital estava ainda mais destruído do que ele se lembrava. Um único andar torto feito um bêbado, com metade dos quartos a céu aberto, e um tupelo negro de 40 pés despontando de dentro de um deles. A floresta era densa em volta das ruínas. Uma grossa rede de trepadeiras e arbustos espinhentos serpenteava pelas paredes, cobrindo de verde o que restava do sapê do teto. E Perrin considerou que talvez fosse aquilo que sustentasse a construção. Mas a porta da frente estava intacta. Dava para sentir cheiros de cavalos e um aroma suave de feijões e presunto, mas, estranhamente, não havia odor de lenha queimada. Eles amarraram os animais em galhos baixos e seguiram a Sra. Alver para dentro, onde as janelas encobertas pelas trepadeiras deixavam passar apenas uma luz fraca. O salão da frente era grande e estava sem mobília, com sujeira nos cantos e algumas teias de areia que haviam escapado de uma limpeza que claramente fora feita às pressas. Havia 4 rolos de cobertor jogados no chão, com celas, alforjes e trouxas muito bem amarradas, apoiados na parede, e um pequeno caldeirão no fogão de pedra da sala exalava aromas de cozinha, apesar da ausência de fogo. Um caldeirão ainda menor parecia estar cheio de água para chá, já quase fervente. 2 Aes Sedai os aguardavam. Marin Alver curvou-se em uma mesura apressada e deu início a uma cascata ansiosa de apresentações e explicações. Perrin apoiou o queixo no arco. Reconhecia as Aes Sedai. Uma delas era Verin Matwin, roliça e de rosto quadrado, com mechas grisalhas nos cabelos castanhos, apesar das feições suaves e etéreas de Aes Sedai. Ela era da Aja marrom, e como todas as marrons, metade do tempo parecia perdida na busca por conhecimento, fosse novo ou antigo e distante. Às vezes, porém, seus olhos escuros traíam aquela vaga expressão sonhadora. Como naquele momento, em que ela os cravava nele, por trás de Marin, feito 2 pregos. A mulher era uma das 2 Aes Sedai, além de Moiraine, que com certeza sabiam sobre Rand, e Pen suspeitava que a mulher soubesse mais a respeito dele mesmo do que deixava transparecer.
Os olhos da Aes Sedai assumiram outra vez aquela leve expressão vaga, enquanto ela escutava Marin. Mas, no instante anterior, haviam julgado a presença de Perrin ali, pesando-a e avaliando-a em relação a seus próprios planos. Ele precisaria ser muito cauteloso perto de Verin. Não conhecia a outra, uma mulher escura e esguia, usando um vestido de montaria de seda de um tom de verde profundo, que contrastava bastante com o marrom simples de Verin, que tinha manchas de tinta nos punhos. Vira aquela Aes Sedai apenas uma vez. A Alana Mosvani era da Aja Verde, se não lhe falhava a memória. Era uma bela mulher, com longos cabelos negros e olhos escuros e penetrantes. Aqueles olhos também o perscrutavam enquanto a dona escutava Marin. Lembrou-se de algo que Egwene dissera. Algumas Aes Sedai que não deveriam saber sobre Rand demonstram interesse demais por ele. Elaida, por exemplo, e a Alana Mosvani. Acho que não confio em nenhuma das duas. Talvez fosse melhor guiar-se por Egwene até descobrir algo diferente. Marin chamou sua atenção ao dizer, ainda apreensiva: Você estava perguntando sobre ele, Verin Sedai. Perrin. Perguntou sobre os três rapazes, mas Perrin estava entre eles. E na hora pareceu que a maneira mais fácil de evitar que ele acabasse morto era trazê-lo até você. Não havia tempo de perguntar. Diga que compreende. Está tudo bem, Sr. Alver, interrompeu Verin em um tom tranquilizador. A senhora tomou a decisão certa. Perrin está em boas mãos. Além disso, vou adorar a oportunidade de aprender mais sobre os Aiel, e é sempre um prazer conversar com o Ogier. Precisarei tirar umas dúvidas com o senhor, Loyal. Descobri umas coisas fascinantes em livros Ogier. Loyal abriu um sorriso, pois qualquer coisa que tivesse a ver com livros o agradava. Gaul, por outro lado, trocava olhares cautelosos com Chiad. Não tem problema, desde que você não faça isso de novo, interveio Alana com firmeza. A não ser que... Você está sozinho? Perguntou a Perrin em um tom que exigia uma resposta imediata. Os outros dois também voltaram? Por que vocês estão aqui? Inquiriu ele em resposta. Perrin! Exclamou a senhora Alver com irritação. Olhos modos! Você pode ter adquirido uns hábitos grosseiros aí pelo mundo, mas vai ter que deixar tudo de lado, agora que voltou para casa. Não se preocupe, interveio Verin. Perrin e eu somos velhos amigos, eu compreendo. Por um instante, os olhos escuros da Aes Sedai cintilaram para o rapaz. Vamos cuidar dele. As palavras frias de Alana pareciam abertas à interpretação. Verin sorriu e deu um tapinha no ombro de Marin. É melhor a senhora ir voltando para a aldeia. Não queremos que ninguém fique imaginando o motivo de seu passeio pela floresta. A senhora Alver assentiu. Parando por um instante ao lado de Perrin, ela pôs uma das mãos em seu ombro e disse gentilmente: Você sabe que tem a minha compaixão. Não se esqueça de que morrer não vai ajudar em nada. Faça o que as Aes Sedai mandarem. Perrin murmurou algo evasivo em resposta, mas a mulher pareceu satisfeita. Depois que o Sr. Alver foi embora, Verin disse: Você também tem a nossa compaixão, Perrin. Teríamos feito alguma coisa, se pudéssemos. Ele não queria pensar na família, naquele momento. Você ainda não respondeu minha pergunta. Perrin! File conseguiu reproduzir o tom da Sra. Alver quase à perfeição, mas ele não deu atenção. Por que? Por que estão aqui? Está parecendo coincidência demais. Mantos brancos, Trollocs e vocês duas aparecendo aqui na mesma hora. Ai, campanha chata. Não é coincidência, respondeu Verin. A água para o chá está pronta. A água parou de ferver quando ela jogou um punhado de folhas no bule, indicando a File lugar para apanhar canecas de metal em uma das trouxas encostadas na parede. Alana, de braços cruzados,
não tirava os olhos de Perry. Seu olhar era quente em comparação com a frieza de seu rosto. A cada ano, prosseguiu Perry, encontramos menos garotas capazes de aprender a canalizar. Sherian acredita que talvez tenhamos passado os últimos 3.000 anos reduzindo a incidência dessa habilidade na humanidade ao amansarmos todos os homens capazes de canalizar que encontrávamos. A prova disso, segundo ela, é que agora encontramos pouquíssimos homens assim. Ora, até uns 300 anos atrás havia registro de 2 ou 3 por ano. E há 500 anos... Alana pigarreou. E o que mais podemos fazer, Vene? Deixar que eles enlouqueçam? Seguir as ideias loucas das brancas? Creio que não, respondeu Vene com a voz calma. Mesmo se pudéssemos encontrar mulheres dispostas a conceber filhos de homens amansados, não há garantia de que as crianças também seriam capazes de canalizar, ou que seriam meninas. O que eu sugeri foi que, se quisessem aumentar os números, as Aes Sedai é que deveriam começar a ter filhos. E as que apresentaram as ideias deviam começar dando o exemplo. Alviarina ficou contente. E nem poderia, respondeu Alana, rindo. O súbito brilho de diversão que fez o olhar escuro e impetuoso se dissipar por um instante foi surpreendente. Queria ter visto a cara dela. A expressão que ela fez foi interessante, respondeu a irmã marrom contemplativa. Fique calmo, Perry. Já vou dar o resto da resposta. Chá? Tentando acalmar a expressão irritada, ele acabou sentado no chão, com o arco ao lado e uma caneca de metal cheia de chá forte na mão. Todos estavam sentados em círculo no centro do salão. Alana retomou a explicação sobre a presença delas, talvez para evitar a tendência da outra Aes Sedai em se desviar do assunto. Aqui em Dois Rios, um lugar que suspeito que não recebia visita de uma Aes Sedai há 1000 anos, Moiraine encontrou 2 mulheres não apenas capazes de aprender a canalizar, mas nascidas com a habilidade. Ela também ouviu falar de uma outra que morreu por não ter conseguido aprender sozinha. E isso sem falar nos 3 Taverém, murmurou Vayne tomando chá. Você faz alguma ideia, prosseguiu Alana, de quantas cidades e aldeias normalmente temos que visitar para encontrar 3 meninas nascidas com habilidade? O que me espanta é que tenhamos levado tanto tempo para voltar aqui e procurar mais. O sangue antigo é muito forte em Dois Rios. Chegamos em Colina da Vigília apenas uma semana antes de os filhos aparecerem e tomamos o cuidado de não revelar quem éramos para ninguém fora do círculo das mulheres. Mas mesmo assim encontramos 4 garotas que podem ser treinadas, além de uma criança que acho que nasceu com a habilidade. É difícil ter certeza, acrescentou Vayne, pois a menina só tem 12 anos. Nenhuma delas tem nem de longe o potencial de Egwene ou de Nynaeve. Mas ainda assim o número não é menos que impressionante. E pode ser que tenha mais 2 ou 3 nos arredores de Colina da Vigília. Ainda não tivemos a oportunidade de examinar as garotas aqui, ou mais para o sul. A barca do Taren foi uma decepção, devo dizer. Muitos cruzamentos de linhagens sanguíneas com o exterior, acho. Bem, teve de admitir que fazia sentido. Mas aquilo não respondia a todas as perguntas, nem sanava todas as dúvidas. Ele mudou de posição, esticando a perna. A ferida da lança em sua coxa ainda doía. Não entendo por que vocês estão escondidas. Tem mantos brancos prendendo gente inocente, e vocês ficam aqui, sentadas. Trollocs devastam Dois Rios de cima a baixo, pelo que parece, e vocês ficam aqui, sentadas. Loel resmungou algo entre dentes, um murmúrio. Perrin pescou, irritara Aes Sedai e ninho de vespas, mas continuou a martelar suas ideias. Por que não estão fazendo nada? Vocês estão a Aes Sedai. Que me queime, por que não estão fazendo nada? Perrin, sibilou File, contrariada, antes de abrir um sorriso escusatório para Vayne e Alana.
Por favor, perdoe Perrin. Moiraine Sedai o mimou muito. Ela é um pouco tranquila demais, eu acho, e o deixa fazer o que quer. Por favor, não se irrite com ele. Ele vai melhorar. Ela cravou nele um olhar penetrante, indicando que o recado era tanto para ele quanto para a Aes Sedai, talvez até mais. Perrin devolveu o olhar de cara fechada. Fale não tinha o direito de interferir. Tranquila demais? Indagou Verin piscando. Moiraine? Nunca percebi. Alana fez um gesto para que Fale se calasse. Naturalmente, você não entende. Retrucou a Aes Sedai em um tom severo. Não entende as restrições sobre as quais trabalhamos. Os 3 juramentos não são apenas palavras. Eu trouxe 2 guardiões para este lugar. As Verdes era uma única haja na qual uma mulher podia estabelecer elos com mais de um guardião. Pen já ouvira de umas poucas que tinham 3 ou 4. Os filhos pegaram Owen cruzando um campo aberto. Senti todas as flechas que o acertaram até ele morrer. Eu o senti morrer. Se estivesse lá, eu poderia ter defendido a nós 2 com o poder. Mas não posso usar o poder para a vingança. Os juramentos não permitem. Os filhos são quase tão vis quanto homens conseguem ser vis. São quase amigos das trevas. Mas não são exatamente amigos das trevas. E é por essa razão que estão protegidos do poder, exceto em defesa própria. Por mais que a gente tente aumentar um pouco a verdade, não dá para aumentar demais. Quanto aos Trollocs, acrescentou Verin, destruímos alguns deles, e também 2 Mirdraal, mas existem limites. Os meio-homens conseguem sentir a canalização, de certo modo. Se conseguirmos atrair 100 Trollocs para nós, há pouco que podemos fazer além de correr. Perrin coçou a barba. Ele deveria ter esperado isso. Deveria saber. Já tinha visto Moiraine enfrentar Trollocs e fazia alguma ideia do que ela era capaz. Percebeu que estivera pensando em como Hand matara todos os Trollocs na pedra. Só que Hand era mais forte do que qualquer uma daquelas Aes Sedai. Talvez até mais do que as 2 juntas. Bem, com a ajuda delas ou não, ele ainda pretendia acabar com cada Trolloc em 2 rios. Depois de resgatar a família de Mat e os Luhran. Se pensasse no assunto com bastante cuidado, encontraria um jeito. A dor na coxa estava terrível. Você está ferido? Alana apoiou a caneca no chão, ajoelhou-se diante dele e tomou sua cabeça nas mãos. Um arrepio percorreu seu corpo. Isso, estou vendo. Você não conseguiu esse corte se barbeando, pelo que parece. Foram os Trollocs, Aes Sedai, respondeu Bain. Quando saímos dos caminhos, nas montanhas. Shiad tocou seu braço e Bain parou. Eu tranquei o portal dos caminhos, acrescentou Loial mais do que depressa. Ninguém vai usá-lo até que seja aberto do lado de cá. Imaginei que eles estivessem vindo por lá, murmurou Verin meio que para si mesma. Bem que Moiraine sugeriu que estivessem usando os caminhos. Mais cedo ou mais tarde, isso vai nos trazer problemas de verdade. Pen se perguntou o que ela achava que a situação atual era. Os caminhos, comentou Alana, ainda segurando a cabeça dele. Taverém, jovens heróis. Ela fez as palavras soarem ao mesmo tempo como uma aprovação e um xingamento. Eu não sou um herói, retrucou Pen, impassível. Os caminhos eram só o meio mais rápido para chegar aqui. Só isso. A irmã verde prosseguiu, como se ele não tivesse dito nada. Eu nunca vou entender por que o trono de Amelin deixou vocês 3 irem embora. Elaide está tendo ataques por causa dos 3, e não é a única. Só a mais veemente. Com os selos se enfraquecendo e a última batalha chegando, não precisamos de 3 Taverém correndo à solta por aí. Eu teria amarrado uma corda em cada um e até mesmo estabelecido um elo, se fosse preciso. Pen tentou se afastar, mas ela apertou ainda mais as mãos e sorriu.
Ainda não abandonei os costumes a ponto de estabelecer um elo com um homem contra sua vontade. Ainda não. Ele não sabia ao certo até que ponto aquilo era sério, pois não conseguia enxergar o sorriso dela. Alana tocou o corte meio cicatrizado em seu rosto. Já tem muito tempo que isso aqui foi feito. Até a cura vai deixar cicatriz. Eu não preciso ficar bonito, murmurou em resposta. Só precisava ficar bem para fazer o que tinha de fazer. Farley soltou uma risada alta. Quem foi que disse isso? Foi uma surpresa vê-la trocando sorrisos com Alana. Bem, franziu o senho e ficou se perguntando se as mulheres estavam caçoando dele, mas, antes que pudesse dizer qualquer coisa, a cura o atingiu como um raio congelante. Tudo o que pôde fazer foi arquejar. Os poucos instantes até Alana soltá-lo pareceram intermináveis. Quando recuperou o fôlego, a irmã verde segurava a cabeça com cabelos de fogo de Bain. Velen cuidava de Gaú e Chiari testava o braço esquerdo, girando para frente e para trás, com uma expressão satisfeita. Fale tomou o lugar de Alana ao lado de Perrin e passou o dedo em seu rosto, ao longo da cicatriz abaixo do olho. Uma marquinha charmosa, disse ela com um leve sorriso. O quê? Ah, só uma coisa que as mulheres domanesas fazem com maquiagem. Foi só um comentário. Apesar do sorriso dela, ou talvez por causa dele, Perrin fechou a cara. Desconfiado. File estava caçoando, mas ele não entendia bem como. Ivan chegou, sussurrou algo no ouvido de Alana e desapareceu assim que ela sussurrou em resposta. O homem quase não fez barulho, mesmo no chão de madeira. Poucos instantes depois, o roçar de botas nos degraus anunciou novas chegadas. Pen se levantou de um salto quando Tan Altor e Abel Caldon surgiram ao pé da porta, com os arcos nas mãos, as roupas amarrotadas e as barbas grisalhas e por fazer, típicas de homens que andaram dormindo mal. Os dois tinham estado caçando. 4 coelhos pendiam do cinto de Tan e 3 do de Abel. Era óbvio que já esperavam encontrar as Aes Sedai e alguns visitantes, mas cravaram os olhos estupefatos em Loial, que tinha a altura de uma pessoa e meia, além de orelhas peludas e um nariz enorme que quase parecia um focinho. Um lampejo de reconhecimento perpassou o rosto impassível e enrugado de Tan ao ver o Zaiel. No entanto, o olhar contemplativo do pai de Randy se deteve neles por apenas um instante, antes de pousar em Perrin, com uma expressão de surpresa quase tão grande quanto o que fizera ao ver Loial. Tan era um homem robusto e de peitoral largo e, apesar do cabelo quase todo grisalho, parecia alguém que só seria derrubado por um terremoto e que precisaria de muito mais do que isso para ficar atônito. Perry, meu rapaz. Randy está com você? E Matt? Acrescentou Abel, ansioso. O homem parecia um Matt mais velho e grisalho, porém de olhos mais sérios. Não estava muito enrijecido pela idade e se movia com agilidade. Eles estão bem, respondeu Perry. Estão em Tear. Ele captou a expressão de verem com o canto do olho. A mulher sabia muito bem o que Tear significava para Randy. A Alana parecia mal prestar atenção. Eles teriam vindo comigo se a gente soubesse que as coisas estavam tão ruins assim. Era verdade, Perry tinha certeza. Matt passa o tempo beijando as moças e jogando dados. Que ganha sempre. Randy, bem, da última vez que ele estava usando um casaco chique e tinha uma loira bonita nos braços. Isso é a cara do meu Matt, comentou Abel com uma risadinha. Talvez tenha sido melhor eles não terem vindo, acrescentou Tan mais devagar. Por causa dos Trollocs e dos mantos brancos. Ele deu de ombros. Vocês estão sabendo que os Trollocs voltaram? Perrin assentiu. Aquela Aes Sedai estava certa? Moiraine? Eles estavam mesmo atrás de vocês naquela noite invernal?
Chegaram a descobrir por quê? A irmã marrom lançou a Perry um olhar de advertência. Alana parecia absorta em revirar os próprios alforjes, mas o rapaz achava que agora ela estava escutando. No entanto, não foi aquilo que o fez hesitar. Simplesmente não havia como dizer a Tan que o filho dele era capaz de canalizar. Que Randy era o dragão renascido. Como contar uma coisa dessas a um homem? Em vez disso, respondeu: O senhor vai ter que perguntar isso a Moiraine. As Aes Sedai não revelam nada além do necessário. Eu percebi, respondeu Tan em um tom seco. As duas Aes Sedai definitivamente estavam ouvindo e não escondiam mais. Alana arqueou uma sobrancelha gélida para Tan e Abel mudou de posição, como se pensasse que Tan estava contando demais com a própria sorte. Mas era preciso mais que um olhar para incomodar Tan. Podemos conversar lá fora? Perguntou Perrin aos dois homens. Quero tomar um pouco de ar fresco. Ele queria falar sem a Aes Sedai bisbilhotando e observando, mas não podia fazer isso. Tan e Abel concordaram, talvez tão ansiosos quanto ele, para fugir do escrutínio de Verin e Alana. Mas antes de tudo havia a questão dos coelhos, que foram todos entregues a Alana. Pretendíamos ficar com 2, comentou Abel. Mas parece que vocês têm mais bocas para alimentar. Não há necessidade disso. A irmã verde soou como se já tivesse dito essa mesma frase várias vezes. Gostamos de pagar pelo que recebemos, respondeu Tan no mesmo tom. As Aes Sedai fizeram a gentileza de aplicar um pouco de cura em nós, acrescentou para Perrin. E queremos acumular crédito para caso precisemos de novo. Perrin assentiu. Entendia que alguém não quisesse aceitar um presente de uma Aes Sedai. A Aes Sedai com uma oferta isca na certa, o antigo ditado lembrava muito bem. Ora, ele sabia que era verdade. Mas de fato não fazia muita diferença entre aceitar o presente ou pagar por ele, pois as Aes Sedai sempre davam um jeito de fisgar a pessoa. Verin o observava com um sorrisinho, como se soubesse o que ele estava pensando. Quando os 3 homens começaram a se dirigir para fora, levando os arcos, Fale se levantou para ir atrás. Perrin balançou a cabeça e ficou surpreso ao ver que ela se sentou de volta. Ficou se perguntando se a moça estava doente. Depois de pararem para que Tan e Abel admirassem Galope e Andorinha, os 3 caminharam até um ponto sob as árvores. O sol pendia para o oeste, alongando as sombras. Os homens mais velhos fizeram algumas piadas sobre a barba de Perrin, mas não mencionaram os olhos. Por mais estranho que parecesse, a omissão não o incomodou. Ele tinha preocupações mais importantes do que alguém estranhar seus olhos. Respondendo à pergunta de Abel se aquela coisa servia para coar sopa, ele esfregou a barba e disse em um tom suave: File gosta. Ah! Respondeu Tan com uma risadinha. É garota, não é? Parece bem enérgica, rapaz. Vai fazer você passar noites em claro, tentando distinguir o reto do torto. O que ele quer dizer com isso? Só tem um jeito de lidar com esse tipo, comentou Abel assentindo. Deixa pensar que está no comando. Assim, quando for uma questão importante você discordar dela, a moça vai ficar tão surpresa que, quando se recuperar do choque, vai ser tarde demais para começar a perturbá-lo para mudar de ideia. Boa dica. Perry achou aquilo muito parecido com o que a senhora Alver dissera a Fire sobre como lidar com os homens. Ele se perguntou se Abel e Marim algum dia já haviam comparado suas ideias. Era provável que não. Talvez valesse a pena tentar com File. Mas a mulher parecia acabar sempre fazendo o que queria, de qualquer modo. Olhou por cima do ombro. O hospital estava quase encoberto pelas árvores. Eles, com certeza, estavam protegidos dos ouvidos das Aes Sedai. Escutou atentamente e respirou fundo. Um pica-pau martelou em algum lugar ao longe. Havia esquilos nos galhos frondosos acima
e uma raposa passara por ali com sua caça, um coelho, não fazia muito tempo. Além deles três, não havia qualquer odor humano, nada que indicasse um guardião, escutando a espreita. Talvez Perry estivesse sido cauteloso demais, mas, com ou sem motivos, não podia deixar passar a coincidência das duas Aes Sedai serem mulheres que ele já conhecera. Uma delas alguém em quem Egwene não confiava. A outra, alguém em que ele não sabia ao certo se confiava. Vocês ficam aqui? Perguntou. Com Verin e Alana? Quase nunca, respondeu Abel. Como é que o homem conseguiria dormir sob o mesmo teto que uma Aes Sedai? Ou o que sobrou do teto? Achamos que seria um bom esconderijo, comentou Tan. Mas elas chegaram primeiro. Acho que esses guardiões teriam matado nós dois se Marin e algumas das outras do Círculo das Mulheres não estivessem aqui quando chegamos. Abel fez uma careta. Acho que o que nos impediu foi as Aes Sedai terem descoberto quem éramos. Quem eram nossos filhos, quer dizer. Elas demonstram interesse demais por vocês, para o meu gosto. Ele hesitou, passando o dedo pelo arco. Aquela Lana deixou escapar que vocês são Taverém, todos os três. Ouvi dizer que as Aes Sedai não conseguem mentir. Não vi nenhum sinal disso em mim, respondeu Perrin em um tom amargo. Nem em Matt. Tan olhou para ele ao não ouvir a menção a Rand. Pen precisava aprender a mentir melhor se quisesse guardar os próprios segredos e os dos outros. Mas o homem disse apenas: Talvez você só não saiba o que procurar. Como foi que você passou a viajar com o Ogir e 3 Aiel? O último mascate que vi disse que havia Aiel deste lado da espinha do mundo, explicou Abel. Mas não acreditei. Ele contou que ouvi dizer que havia Aiel em Murande, por incrível que pareça, ou talvez em Altara. Não tinha muita certeza de onde, exatamente, mas era bem longe do deserto. Essas coisas não têm nada a ver com ser Taverém, respondeu Perrin. Lo é um amigo que veio me ajudar. Gaú também é um amigo, acho. Bain e Shiad vieram com Faile, não comigo. É tudo meio complicado, mas simplesmente aconteceu. Não tem nada a ver com essa história de Taverém. Bom, seja qual for a razão, retrucou Abel. As Aes Sedai estão interessadas em vocês três. Tan e eu viajamos até Tarvalo no ano passado, até a Torre Branca, pois queríamos descobrir onde vocês estavam. Foi difícil fazer uma delas admitir que sabia seus nomes, mas ficou claro que as mulheres escondiam alguma coisa. A curadora das crônicas nos despachou em um barco rio abaixo, com os bolsos cheios de dinheiro e as cabeças cheias de garantias vazias, antes mesmo de conseguirmos nos despedir. Eu não gosto da ideia de que a torre possa estar usando o Matt de alguma forma. Perrin desejou poder dizer ao pai de Matt que nada daquilo estava acontecendo, mas não sabia ao certo se conseguiria contar tamanha mentira com a cara lavada. Moiraine não estava de olho em Matt porque gostava do sorriso dele, mas o rapaz estava tão profundamente atrelado à torre quanto o próprio Perrin, ou talvez até mais. Os três estavam amarrados e a torre movia os cordéis. Um silêncio se abateu sobre eles até que Tan disse, baixinho: Rapaz, sobre a sua família, tem notícias tristes. Eu sei, respondeu Perrin mais do que depressa, e o silêncio se abateu outra vez, cada um a encarar as próprias botas. Era um silêncio necessário. Eles precisavam de alguns instantes para se afastar das emoções dolorosas e do constrangimento de tê-las desveladas diante de todos. Eles ouviram asas batendo, e Perry olhou para cima e viu um grande corvo pousando em um carvalho a 50 passadas de distância, com os olhos negros e miúdos perscrutando, penetrantes, os três homens. Sua mão voou até a aljava, mas no momento em que levava a flecha ao rosto, outras duas derrubaram o corvo do poleiro.
Tan e Abel já estavam encaixando novas flechas nos arcos, os olhos varrendo as árvores e o céu à procura de mais pássaros negros. Não havia nada. A flechada de Tan acertara o corvo na cabeça, o que não era surpresa ou acidente. Perry não mentira quando dissera a Farley que aqueles dois homens eram melhores do que ele com o arco. Ninguém em Dois Rios era páreo para a pontaria de Tan. Criaturas imundas, resmungou Abel, pisando no pássaro para soltar a flecha. Limpou a ponta na terra e devolveu a aljava. Estão para tudo que é lado hoje em dia. As raízes da sociedade nos contaram o que são, explicou Tan. Explicaram que eles espionam para os desvanecidos e nós espalhamos a notícia. O círculo das mulheres também. Mas ninguém deu muita bola até eles começarem a atacar ovelhas, arrancando os olhos e até matando algumas. A tosquia já vai ser ruim o bastante sem isso, esse ano. Não que importe muito, acho. Com esses mantos brancos e trollocs, duvido que vá aparecer algum mercador atrás de nossa lã este ano. Algum idiota ficou doido por causa disso, acrescentou Abel. Talvez mais de um. Encontramos todos os tipos de animais mortos. Coelhos, cervos, raposas, até um urso. Foram mortos e largados para apodrecer. Não tiraram nem a pele da maioria. Foi um homem ou mais de um, e não trollocs. Encontrei pegadas. Um homem grande, mas pequeno demais para ser um trolloc. Uma vergonha, um desperdício. Matador. Matador estava ali, e não apenas no sonho de lobo. Matador e trollocs. O homem no sonho tinha sido familiar. Perrin arrastou a terra e folhas com a bota por cima do corvo morto. Haveria tempo para lidar com os trollocs depois. Uma vida inteira, se fosse preciso. Eu prometi a Matt que cuidaria de Bo e de Eldrin, mestre Calton. Será que vai ser muito difícil libertar as duas e os outros? Difícil, Abel suspirou, deixando o rosto desabar. Ele de repente pareceu muito mais velho. Difícil demais. Cheguei perto o bastante para dar uma olhada em Nat depois que a levaram. Andei ao redor da tenda onde estão todos presos. Consegui vê-la, mas havia uns 200 mantos brancos entre nós. Fui um pouco descuidado e um deles acertou uma flecha em mim. Se Tan não tivesse me arrastado para cá, de volta para as Aes Sedai. É um acampamento bem grande, comentou Tan. Fica bem abaixo de Colina da Vigília. 700 ou 800 homens. Patrulhas noite e dia com a maior concentração na descida de Colina até Campo de Emond. Se estivessem mais espalhados, seria mais fácil para nós. Mas, a não ser por algumas centenas de homens que ficaram em barca do Taren, os filhos basicamente entregaram o restante de Dois Rios para os Trollocs. As coisas estão ruins lá em Trilha de Devon, pelo que ouvi dizer. Toda noite uma fazenda incendiada. O mesmo entre Colina da Vigília e o rio Taren. Trazer Nat e os outros vai ser difícil e depois ainda vamos ter que torcer para as Aes Sedai deixarem que todos fiquem aqui. Aquelas duas não gostam muito que os outros saibam onde estão. Tenho certeza de que alguém vai escondê-los, protestou Perrin. Não vamos dizer que todo mundo virou as costas para vocês. Ninguém acredita realmente que vocês sejam amigos das trevas. Assim que disse aquilo, Perrin lembrou-se de Sandboy. Não, isso não, concordou Tan. A não ser por alguns idiotas. Muita gente nos dá refeições ou nos deixa passar a noite no celeiro. Às vezes até cedem uma cama. Mas você precisa entender que todos ficam desconfortáveis em ajudar alguém que está sendo caçado pelos mantos brancos. E não se pode culpá-los. As coisas estão difíceis demais. A maioria dos homens está tentando cuidar de suas famílias da melhor forma que pode. Pedir que alguém acolha Nat e as meninas, Haral e Elsbeth. Bom, pode ser pedir demais. Eu pensava melhor do povo de Dois Rios, resmungou Perrin. Abel abriu um sorriso fraco. A maioria do pessoal está se sentindo meio imprensado entre duas pedras de moinho, Perrin. Estão só torcendo para não serem moídos entre os mantos brancos e trollocs até virarem farinha. Deveriam parar de torcer e fazer alguma coisa.
Por um instante, Pen sentiu vergonha. Não morava ali havia um tempo, não fazia ideia de como estavam as coisas. Mesmo assim, tinha razão. Enquanto o povo se escondesse atrás dos filhos da luz, teria de tolerar que eles fizessem o que quisessem, fosse confiscar livros ou prender mulheres e crianças. Amanhã vou dar uma olhada nesse acampamento dos mantos brancos. Deve haver algum jeito de libertar o pessoal. Assim que eles estiverem livres, podemos nos preocupar com os Trollocs. Certa vez, um guardião me contou que os Trollocs chamam o deserto de Aiel de Campo da Morte. Quero que também chamem 2 rios assim. Perry, começou Tan. Depois parou, parecendo perturbado. Pen sabia que seus olhos refletiam a luz, mesmo ali nas sombras sobre o carvalho. Sentiu o rosto duro feito pedra. Tan suspirou. Primeiro vamos cuidar de Nat e dos outros. Depois decidimos o que fazer com os Trollocs. Não deixe que isso consuma por dentro, garoto, murmurou Abel. Se a gente deixar, o ódio cresce até queimar tudo mais dentro da gente. Não tem nada me consumindo, respondeu Perry com a voz firme. Só quero fazer o que é preciso. Ele passou o polegar pela extremidade do machado. Fazer o que era preciso. Daí Bornhold se endireitou na cela enquanto o cento que levara para a patrulha se aproximavam de Colina da Vigília. Agora eram menos de 100. 11 celas levavam mortos amarrados e envoltos em mantos, e 23 outros homens estavam feridos. Os Trollocs tinham armado uma emboscada muito boa, e era provável que se saíssem bem-sucedidos contra soldados menos bem treinados, menos resistentes que os filhos. O que o deixava incomodado era que aquela era a terceira patrulha a sofrer um ataque poderoso. Não fora um encontro fortuito. Não ocorrera durante os incêndios e matanças dos Trollocs. Fora um ataque planejado. E isso acontecera apenas a patrulhas que ele liderava. Os Trollocs tentavam evitar os outros. Era algo que levantava questões preocupantes e as explicações que ele encontrava não forneciam muitas soluções. O sol já estava se pondo. Umas poucas luzes já surgiam na aldeia que cobria a colina de cima a baixo, com telhados de palha. O único de telhas ficava bem no cume, e era a da estalagem Javali Branco. Fosse outra noite, ele teria ido até lá tomar uma caneca de vinho, apesar do silêncio nervoso que se abatia no local com a chegada de um manto branco com um raio de sol dourado. Ele quase não bebia, mas às vezes gostava de ficar na companhia de outras pessoas além dos filhos. Depois de um tempo, eles pareciam se esquecer um pouco de sua presença e voltavam a rir e conversar entre si. Mas apenas se fosse outra noite. Naquela, queria ficar sozinho para pensar. Havia atividade entre os cerca de 100 carroções coloridos agrupados a menos de uma milha do cume da montanha. Homens e mulheres vestidos em tons ainda mais coloridos que os carroções examinavam cavalos e arreios, guardando as cargas que haviam passado semanas no chão do acampamento. Parecia que o povo errante pretendia fazer jus ao próprio nome e provavelmente partir à primeira luz do dia. Farra! O robusto centurião cravou os calcanhares do cavalo para se aproximar e Bornhold inclinou a cabeça em direção à caravana Tuat Han. Informe ao buscador que, se ele quiser mover seu povo, que sigam para o sul. Seus mapas informam que não havia como cruzar ao Tarim, exceto por barca do Tarim. Mas, assim que cruzou o rio, começou a perceber como os mapas eram velhos. Ninguém deixaria 2 rios para levar seus homens a uma armadilha. Não enquanto ele pudesse impedir. E, Farhan, não há necessidade de botas ou punhos, está bem? Basta usar palavras. Este Rain tem ouvidos. O senhor é quem manda, Lord Bornhold. O centurião soou apenas um pouco desapontado. Farhan levou o punho com as manoplas ao coração e seguiu em direção ao acampamento Tuat Han. Não gostava da ordem, mas obedeceria. Por mais que desprezasse o povo errante, era um bom soldado.
A visão do próprio acampamento trouxe um instante de orgulho para Bornhald. As fileiras compridas e organizadas de tendas brancas em formato de triângulo, as fileiras de piquetes para os cavalos ordenadas com precisão. Mesmo ali, naquele canto do mundo abandonado pela luz, os filhos se cuidavam, sem jamais se permitir afrouxar a disciplina. Era mesmo um lugar abandonado pela luz. Os Trollocs eram a prova. Se incendiavam fazendas, significava apenas que parte do povo ali era pura parte. Era pura parte. O restante se curvava em mesuras, dizendo: sim, meu senhor, como quiser, meu senhor. E depois faziam, teimosamente, o que queriam assim que ele virava as costas. Além do mais, estavam escondendo uma Aes Sedai. No segundo dia que passaram ao sul do Taren, mataram um guardião. O manto furtacor era a prova suficiente. Bornhald odiava Aes Sedai, mulheres mexendo com o poder, como se uma ruptura do mundo já não tivesse sido suficiente. Fariam tudo de novo se ninguém as impedisse. O bom humor momentâneo evaporou feito neve na primavera. Seus olhos buscaram a tenda onde os prisioneiros estavam sendo mantidos, de onde só saíam por um breve período diário para se exercitar, e um de cada vez. Ninguém tentaria fugir se tivesse que deixar os outros para trás. Não que fossem conseguir correr mais de 12 passadas. Havia um guarda em cada extremidade da tenda, e, a 12 passadas para todas as direções, havia mais pelo menos 20 filhos. Mas Bornhald queria o mínimo de confusão possível. Confusão gera confusão. Se fosse preciso tratar os prisioneiros com brutalidade, talvez houvesse ressentimentos na aldeia, a ponto de algo acabar precisando ser feito. Biar era um idiota. Ele e outros, sobretudo Farhan, queriam interrogar os prisioneiros. Bornhald não era um questionador e nem gostava de usar os métodos deles. Não pretendia deixar Farhan chegar perto daquelas garotas, mesmo que fossem amigas das trevas, como Ordate alegava. Amiga das trevas ou não, Bornhald cada vez mais se dava conta de que só estava atrás de um amigo das trevas. Mais do que Trollocs e do que Aes Sedai, queria Perrin Aybara. Não conseguia dar crédito às histórias do homem correndo com os lobos que Biar contara, mas ele afirmara com toda clareza que Aybara atraíra o pai de Bornhald para uma armadilha dos Amigos das Trevas. Perrin levara Geoffran Bornhald à morte em Ponta de Toman, pelas mãos de Amigos das Trevas Seanchan e suas aliadas Aes Sedai. Talvez, se nenhum dos Luhhan abrisse o bico logo, deixaria Biar fazer o que quisesse com o ferreiro. O homem ou a mulher que teria de assistir acabaria cedendo. Um deles revelaria como encontrar Perrin Aybara. Quando ele desceu do cavalo diante da tenda, viu Biar, rígido e magricela, mas parecendo um espantalho à sua espera. Bornhald lançou um olhar de desgosto na direção de um grupo muito menor de tendas, mais afastado do resto. O vento vinha daquela direção e dava para sentir o cheiro do outro acampamento. Eles não cuidavam nem das fileiras de piquetes, nem de si mesmos. Ordate voltou, ao que parece. Sim, milord Bornhald. Biar fez uma pausa e Bornhald o encarou com um olhar questionador. Relataram uma escaramuça com Trollocs ao sul. 2 mortos, 6 feridos, pelo que dizem. E quem foram os mortos? Perguntou Bornhald baixinho. O filho Joelin e o filho Gomandes, milord Bornhald. A expressão encovada de Biar não se alterou. Bem devagar, Bornhald removeu as manoplas com o dorso de aço. Aqueles dois haviam sido enviados para acompanhar Ordate, para ver o que ele fazia em suas incursões para o sul. Sempre cauteloso, ele não ergueu a voz. Meus cumprimentos ao mestre Ordate, Biar. E... não. Nada de cumprimentos. Diga a ele nestas palavras que quero ver seus ossos magros à minha frente agora mesmo. Diga isso, Biar,
E traga-o aqui, nem que tenha de prendê-lo junto com aquela gente nojenta que desgraça os filhos. Vá! Bornhold conteve a raiva até adentrar a tenda e baixar a aba. Então varreu os mapas e o estojo de escrita em cima da mesa com um rosnado. Ordete devia tomá-lo por um imbecil. Já 2 vezes enviara homens para acompanhar o sujeito, e por 2 vezes eles foram as únicas mortes em uma escaramuça com Trollocs, que não deixara qualquer outro ferido como prova. Sempre ao sul. O homem estava obcecado com o campo de Emond. Ora, ele mesmo teria estabelecido o acampamento por lá, não fosse por... Bem, não servia de nada pensar naquilo. Estava com os Luhan. Eles entregariam Perry e Ibarra de um jeito ou de outro. Colina da Vigília era um lugar muito melhor, caso precisasse seguir para a barca do Tallinn depressa. Os aspectos militares deviam ficar acima das motivações pessoais. Pela 1000ª vez, Bornhold se perguntou por que o senhor capitão comandante o enviara até ali. O povo não era diferente do que já vira em centenas de outros lugares. A diferença era que apenas o povo de Barca do Tallinn demonstrava entusiasmo em eliminar os amigos das trevas que caminhavam entre os moradores. Os outros ficavam olhando, teimosos e rabugentos, ao ver a presa do dragão rabiscada em uma porta. O povo de uma aldeia sempre sabia quem eram seus indesejáveis. Com um pouco de encorajamento, estavam sempre prontos a se purificar, e quaisquer amigos das trevas sem dúvida seriam varridos com os outros que o povo quisesse ver longe. Mas não ali. A marca preta de uma presa arranhada em uma porta poderia muito bem ser uma nova pintura, considerando o pouco efeito que causava. E os Trollocs? Será que Pedro Unial sabia que os Trollocs viriam quando escreveu aquelas ordens? Como poderia saber? No entanto, se não sabia, por que enviara filhos em número suficiente para conter uma pequena rebelião? E por que, sob a luz, o senhor comandante dera a ele a responsabilidade de cuidar de um assassino louco? A borda da tenda se abriu e Ordate adentrou. O fino casaco cinza tinha bordados em prata, mas estava bastante manchado. O pescoço franzino também estava sujo, esticando-se para fora da gola, o que o fazia parecer uma tartaruga. Boa noite para o senhor, Milord Bornhold. Uma noite excelente e esplêndida. O sotaque de Lugard estava forte. O que houve com o filho Joelin e o filho Gomanes, Ordate? Uma coisa terrível, milord. Quando avançamos para os Trollocs, o filho Gomanes bravamente. Bornhold o acertou na cara com as manoplas. Cambaleante, o homem ossudo levou a mão ao lábio ferido. Depois examinou o vermelho que escorria nos dedos. O sorriso em seu rosto já não era de zombaria. Era traiçoeiro. Está se esquecendo de quem assinou minha comissão, Fidalgote? Pedro Unial pode enforcar o senhor nas tripas de sua mãe a uma só palavra minha. E isso depois de esfolar os dois ainda vivos. Isso se você viver para dizer alguma coisa, não é? Ordate soltou um rosnado, agachando-se feito um selvagem e espumando bolhas de saliva. Depois de um tempo se sacudiu e, bem devagar, endireitou a postura. Precisamos trabalhar juntos. O sotaque de Lugard desaparecera, substituído por um tom mais grandioso e autoritário. Bornhold preferia o sotaque de escárnio de Lugard do que aquele, levemente bajulador, com um desprezo quase velado. A sombra nos envolve por toda parte neste lugar, não apenas Trollocs e Mirdraal. Eles são o menor dos males. 3 males foram gerados aqui, amigos das trevas, criados para abalar o mundo. Sua criação foi supervisionada pelo próprio Tenebroso por 1000 anos ou mais. Hand Altor, Matt Calton, Perry e Ibarra. Você sabe os nomes deles. Neste lugar há forças que vão perturbar o mundo. Criaturas da sombra caminham pela noite, maculando os corações dos homens, corrompendo os sonhos.
Flagele esta terra. Flagele-a e eles virão. Rande ao Thor, Matt Calton. Perry Aibara. Sua voz pronuncia o último nome quase como uma carícia. Bornhout soltou um suspiro entrecortado. Não sabia ao certo como Ordate descobrir o que ele queria naquele lugar. Um dia, o homem simplesmente revelara que já sabia. Eu encobri o que você fez na fazenda do Zaibara. Flagele tudo. Havia um toque de loucura naquela voz majestosa, e a testa de Ordate pingava de suor. Fustigue tudo e os 3 virão. Bornhout ergueu a voz. Eu encobri porque foi preciso. Não tivera escolha. Se a verdade viesse à tona, teria de lidar com mais do que olhares emburrados. A última coisa de que precisava era uma rebelião declarada para se somar aos Trollocs. Mas não vou perdoar a morte dos filhos, está me ouvindo? O que você está fazendo que precisa se esconder dos filhos? O senhor duvida de que a sombra vá fazer o que for preciso para me impedir? O quê? O senhor duvida? Ordate inclinou-se para a frente com um olhar intenso. O senhor viu os homens cinza. Bornhout hesitou. 50 filhos à sua volta, no meio de colina da vigília, e ninguém percebera os 2 com adagas. Ele olhara direto para eles e não os vira, até Ordate matá-los. O sujeitinho franzino ganhara bastante respeito dos homens com aquilo. Mais tarde, Bornhout cavou um buraco bem fundo para enterrar as adagas. Aquelas lâminas pareciam de aço, mas seu toque causticava como metal incandescente. A primeira leva de terra jogada por cima delas ardera com muitos chiados. Acha que estavam atrás de você? Ah, sim, Milord Bornhout. Estavam atrás de mim. Farão o que for preciso para me impedir. A própria sombra quer me deter. Isso ainda não é desculpa para a matança de... Preciso fazer o que faço em segredo. Foi um sussurro, quase um sibilo. A sombra consegue penetrar as mentes dos homens para me descobrir. Consegue penetrar os pensamentos e sonhos dos homens. O senhor gostaria de morrer em um sonho? Pode acontecer. Você está louco? O senhor me dê carta branca e eu lhe entrego o Perrin Aibara. É isso que requerem as ordens de Pedro Nial. Carta branca para mim e coloco o Perrin Aibara nas suas mãos. Bornhout ficou em silêncio por um longo instante. Não quero olhar para a sua cara, disse por fim. Saia daqui. Depois que Ordate foi embora, Bornhout estremeceu. O que o senhor capitão comandante estaria aprontando junto com aquele homem? Mas, se isso fosse trazer a Aibara para suas mãos... Jogou as manoplas no chão e começou a vasculhar os próprios pertences. Guardar um frasco de conhaque em algum lugar. O homem que se intitulava Ordate, que às vezes até pensava em si mesmo como Ordate, esgueirou-se furtivo pelas tendas dos Filhos da Luz, observando os homens de manto branco com um olhar cauteloso. Eram instrumentos úteis, instrumentos ignorantes, mas nada confiáveis. Sobretudo Bornhout, que teria de ser descartado se começasse a causar muitos problemas. Seria bem mais fácil de lidar com Biar, mas não ainda. Havia outras questões mais importantes. Alguns dos soldados sentiam com um olhar respeitoso quando ele passava. Ordate mostrava os dentes no que os homens pensavam ser um sorriso amistoso. Instrumentos imbecis. Seus olhos, famintos, percorreram a tenda que abrigava os prisioneiros. Eles podiam esperar. Mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. Eram apenas um aperitivo, de todo modo. Isca. Deveria ter se refreado na fazenda Aibara. Mas, como Aibara tinha rido na cara dele, e Joslin o chamara de idiota de mente suja por ter acusado o filho dela de ser amigo das trevas. Bom,
Eles tinham aprendido a lição. Tinham gritado e queimado. Sem perceber, Ordeit soltou uma risadinha entre dentes. Aperitivos. Podia ser que um daqueles que odiava estava em algum ponto ao sul, seguindo na direção de Campo de Emond. Mas qual? Não importava. Rand Altor era o único importante de verdade. Saberia se fosse Rand Altor. Os boatos ainda não a haviam atraído, mas isso logo aconteceria. Ordeit sentiu um arrepio de desejo. Tinha de ser assim. Mais histórias teriam que atravessar os quartos de Bornhald em barca do Tallinn. Mais informes sobre a limpa em 2 rios tinham que ser enviados para que aquilo tudo chegasse aos ouvidos de Rand Altor e se fixasse em seu cérebro. Primeiro Altor, depois a torre, pelo que haviam tirado dele. Tomaria de volta tudo o que era seu por direito. Tudo estivera caminhando em um compasso perfeito como um bom relógio, mesmo com os impedimentos de Bornhald. Até que aquele novo obstáculo viesse, trazendo seus homens cinza. Ordeit passou os dedos ossudos pelo cabelo encebado. Por que não podia ao menos ter os próprios sonhos? Não era mais uma marionete manejada por Mithraal e abandonados, ou até pelo próprio Tenebroso. Agora puxava as próprias cordas. Eles não tinham como impedi-lo, não tinham como matá-lo. Não, nada pode me matar, murmurou com uma careta de desprezo. Não a mim. Tenho sobrevivido desde as guerras dos Trollocs. Bem, parte dele tinha, mesmo. Soltou uma risada estridente, ouvindo a loucura naquele cacarejo, consciente dela, sem se importar. Um jovem oficial manto branco franziu o senho para ele. Desta vez, os dentes arreganhados de Ordeit não estampavam sorriso algum, e o rapaz de face peluda recuou. Ordeit seguiu apressado, se esgueirando. Moscas uniam em volta das tendas, e olhos sombrios e cheios de suspeita desviaram dos seus. Os mantos brancos ali eram porcos, mas as espadas eram afiadas e a obediência imediata e incondicional. Bornhald achava que aqueles homens ainda lhe pertenciam. Pedro Nial também acreditava nisso. Acreditava que Ordeit era uma criatura que ele subjugara. Imbecis. Balançando a lona da tenda, Ordeit entrou para examinar seu prisioneiro, estirado entre 2 ganchos de parede grossos o suficiente para sustentar uma junta de carroças. A corrente de aço bom estremeceu quando ele conferiu os elos, mas tomara cuidado de calcular quanto era necessário, depois dobrar a conta. Ainda bem que o fizera. Uma volta a menos e aqueles robustos elos de aço teriam se rompido. Com um suspiro, sentou-se na beirada da cama. Os lampiões já estavam acesos, mais de uma dúzia, sem deixar sombra em lugar algum. Do lado de dentro, a tenda estava iluminada como se fosse meio-dia. Pensou na minha proposta? Aceite e saia daqui livre. Recuse. Bem, sei como machucar os da sua laia. Posso fazer você gritar em uma morte sem fim. Morte sem fim. Gritos sem fim. Um solavanco fez as correntes tilintarem. As estacas, cravadas firmemente no chão, rangeram. Muito bem. A voz do Mithraal era como um sibilo seco e decrépito de uma serpente. Eu aceito. Me solte. Ordeit sorriu. A criatura achava que ele era idiota. Ah, ela aprenderia a lição. Todos aprenderiam. Primeiro, vamos concluir, digamos, nosso acordo? Enquanto ele falava, o Mithraal começou a suar.